Vamos nessa hora receber a palavra. Hoje vamos estar olhando para o Evangelho de João no capítulo 15. E primeiramente nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou pedir a pastora Wanda para me auxiliar aqui nesta leitura. Pastora Wanda, se quiser na sua tradução mesmo, como queira. Mas eu vou estar aqui pensando convosco hoje sobre o tema a bênção de permanecer em Deus. A bênção ou a bênção de permanecer em Jesus, né? Nós vamos estar pensando sobre isso. A bênção de permanecer em Jesus. Então vamos ver aqui, primeiramente, os primeiros 11 versículos do Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. A bênção de permanecer em Jesus. Que texto que abençoa tanto as nossas vidas. Palavras do Mestre, que são palavras de Jesus. E Jesus, ele se apresenta aqui falando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aqui, este capítulo, ele segue nos dando várias instruções, e eu quero pensar, nós poderíamos, e eu estava meditando na palavra, preparando para esse momento. Deus tem me falado tantas coisas dentro desta palavra, mas eu queria focar, evidente, em algumas coisas apenas. São tantas coisas que temos aí, não é, como bênção de permanecer em Deus. Eu vou ficar com 4 princípios para podermos nos focar nele, lembrarmos, pensarmos, meditarmos, deixarmos realmente o Senhor falar conosco. A bênção de permanecer em Jesus. Permanecer é conservar-se ou persistir no mesmo estado ou qualidade sem mudança, né? O dicionário fala isso. É demorar-se em alguma parte, é ficar. A permanência é esse ato de permanecer, é estabilidade. Uma das coisas que tem aqui sobre a palavra permanência é estabilidade, é duração firme, é constância, é perseverança. Ou seja, então, a bênção de permanecer em Deus, ou em Jesus, a bênção de permanecer em Jesus é a bênção de ficar em Jesus, é a bênção de ter essa estabilidade, é a bênção de ter a constância, é a bênção de ter a perseverança. Eu quero, como disse, falar sobre 4 coisas. A primeira delas, primeira coisa que precisamos entender aqui para termos essa bênção de permanecer em Jesus: nós precisamos permanecer em Jesus para termos a sua presença. Olha só o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A primeira parte apenas, a parte A, aqui do versículo 4, eu quero pensar agora nesta frase que Jesus fala aqui: permanecei em mim e eu
permanecerei em vós. Bom, talvez você esteja aí, enfim, pensando aí tantas coisas sobre esta questão de ter a presença. Veja bem, o que é ter a presença de alguém que nós amamos? Não é? Como é tão bom. Nós estamos passando, por exemplo, essa fase essa fase aí que estamos saindo do lockdown, né? Nós não saímos completamente. Por exemplo, nós temos a igreja ainda com restrições de presença, certo? Então, nesse momento, nós não podemos ter a bênção da presença de todos os irmãos juntos aqui na nossa comunidade. Então, nós temos sentido a falta. Quantos, por exemplo, que não puderam estar com seus pais nesta fase do lockdown, mesmo às vezes sendo morando na mesma cidade, mas não puderam estar com seus pais por meses. Nós passamos isso, pessoas de risco, gente que nós amamos ter a presença, mas eles não puderam ter. Eu queria que você pensasse um pouquinho como é bom nós termos a presença de quem amamos. Eu queria que você pensasse nisso. Como é bom, não é? Como é bom estar com quem nós amamos. Como é bom ter aquela presença da pessoa amada, não é? Dos nossos amados. Como é bom ter a presença de quem nós amamos. E aí, a gente vai para a presença, para o entendimento do que é ter a presença de Jesus. E o que é ter a presença de Jesus? É ter a plenitude do que é uma presença. Sabe, a presença de Jesus é aquilo que preenche realmente a nossa vida. Eu fico pensando justamente nesse princípio de plenitude. Então, quando eu tenho a presença de Jesus, eu tenho o que há de melhor em uma presença. Eu tenho algo que me completa realmente. Deus nos criou para relacionamentos. Eu amo relacionar-me. Eu amo. Por exemplo, eu quis casar cedo. Eu tinha esse desejo de casar cedo, porque eu sempre amei relacionamento, e eu queria ter um relacionamento mais íntimo. Eu queria ter alguém que eu pudesse ficar bastante tempo, porque Deus nos criou para relacionamento, e Deus me deu a graça de casar cedo, né? E hoje, por exemplo, esse ano, por exemplo, eu e o pastor Avando já vamos completar 21 anos de casados. Eu estou com 43 anos, então eu tinha 22 quando casei. Deus me deu essa graça. Então, olha só, eu sou tão jovem, já vou fazer 21 anos de casado. Gente, e como é bom, né? Como é gostoso poder ter a presença de quem amamos. Como é bom relacionar. Né? Eu que viajo bastante, quando chego em casa, por exemplo, eu me delicio com a presença não apenas da minha esposa, mas dos meus filhos. Eu me delicio em estar com eles, não é? Eu, por muitas vezes que vou sair para as minhas viagens, e principalmente aquelas viagens que são mais distantes, que duram mais, muitas vezes eu já estou no avião e já estou chorando de saudade, porque eu sei que eu vou ficar privado da presença de quem eu amo. Eu vou ficar privado da presença da minha amada. Eu vou ficar privado da presença dos meus amados, ou seja, eu ficarei sem a presença da minha esposa, sem a presença dos meus filhos, não é? Então, eu sinto tanto essa questão de como é importante a presença. Agora, quando a gente pensa na presença de Jesus, nós pensamos, na realidade, em algo que vai além, sabe? Porque a presença dos entes queridos nos satisfaz até um ponto. Mas existe um ponto que não pode mais trazer satisfação. Agora, a presença de Jesus é aquela presença que pode realmente trazer até nós aquela satisfação plena, aonde essa plenitude ela enche todos os espaços. Plenitude é estar completamente cheio, é ter todos os espaços completos. Então pense nisso, a presença de Jesus faz com que todos os espaços da nossa vida sejam completos. E nós precisamos dessa presença. Agora, como que eu posso ter a presença de Jesus? É muito claro. Jesus ele fala aqui com tanta clareza
com poucas palavras, ele declara aqui para nós: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Só há uma possibilidade de estar tendo a plenitude da presença, é eu permanecer no Senhor, ou seja, tem a ver comigo. Sabe, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Nós somos criados por Deus para relacionarmos com Ele, e o Senhor, Ele deseja estar conosco, com toda a humanidade. Na realidade, o propósito de Deus era o relacionamento desde o início da criação. A gente vê que quando Adão e Eva estavam lá, não é, no jardim, o Senhor ia na viração do dia para passear com eles, para estar em relacionamento com eles. O Senhor queria ter esse relacionamento. E nós temos, portanto, a bênção da presença do Senhor, mas quando nós permanecemos. Veja bem, deixa-me lembrar algo para você. Quando Adão e Eva desobedeceram e pecaram, e sabe o que fez com que eles pecassem? Foi que eles saíssem da presença, e de repente, qual a presença que veio diante deles? Qual a presença? Pensa comigo. A presença de Satanás. Uau! Pensa um pouquinho. A presença de Satanás, através de que maneira? Através de um animal, uma serpente. O que eu quero trazer com esse pensamento? Que nós muitas vezes saímos da presença do Senhor através de coisas que nós nem percebemos, mas é que é o próprio Satanás que vem em presença através de alguma coisa. Quantas pessoas, por exemplo, que às vezes chegam até nós, que elas estão possuídas, elas estão literalmente possessas. E ser possesso não é simplesmente ter alguém que está tendo as manifestações corpóreas 100%, não é, de perder os seus movimentos, perder as suas ações conforme elas queriam e serem possuídas mesmo pelo diabo, mas às vezes a boca é possuída. Né? A gente tem muitas situações assim, pessoas que estão possessas na mente, no pensamento, e aí vêm e nos atacam. Então eu queria que você pensasse nisso. Cuidado em sair da presença do Senhor, e cuidado com quem você está diante, ou seja, de quem você está, com a presença de quem que você vai estar. O momento em que Adão e Eva saíram da presença do Senhor, estiveram na presença do diabo, na presença da serpente, né, que era o próprio Satanás, o próprio diabo. O que aconteceu? Eles saíram do projeto, do propósito de Deus, e o diabo fez com que eles se desviassem, aliciou-os, não é? E essa aliciação fez com que eles pecassem, e então eles desobedeceram a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, só uma forma da presença do Senhor continuar em nós, é a permanência. Adão e Eva, por exemplo, saíram dessa permanência por um momento, e esse momento trouxe uma separação eterna. Pensa nisso. Um momento de distração, porque às vezes a gente não se apercebe da importância de permanecer na presença. Às vezes a gente não se apercebe, pensa assim, é só uma brincadeirinha. Sabe, já são tantos anos de cristão, é tantos anos que eu estou na igreja, é tantos anos que eu estou nessa coisa aí de que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não tem nada a ver com esse pensamento. Isso é pensamento diabólico, na verdade, porque na realidade o que o Senhor fala que eu não devo fazer, para mim é plenitude, é o que vai me fazer bem. Quando o Senhor me fala não faça isso, não faça aquilo, é para que a bênção dele venha sobre a minha vida. É porque se eu fizer, eu colherei resultados negativos. O que aconteceu com Adão e Eva? Fizeram o que o Senhor falou para eles não fazerem. O que veio? O pecado, a queda, a separação do homem e Deus. Olha só quanta coisa. Pensa um pouquinho no resultado de Adão e Eva terem saído da permanência na presença. O resultado foi terrível. O resultado foi com que eles se depararam, portanto, agora com várias situações. Eles deixam de ter a plenitude da presença, eles deixam de ter uma vida tranquila, uma vida sem pecado, uma vida sem dores, uma vida sem suor, uma vida sem ter tanto esforço para de repente ter uma vida que agora eles estavam em pecado. Agora eles estavam com dores, agora eles tinham que trabalhar e suar para comer o pão, não é? Agora o seu trabalho tinha que ser algo mais pesado do que antes. Enfim, tantas coisas aqui, é só para a gente não perder muito tempo com isso. As consequências de sair
da presença são terríveis. Então deixa eu te dar aqui, nessa manhã, já este primeiro conselho: permaneça em Deus, para que você não fuja da sua presença, para que a presença dele não deixe de estar com você. Só é possível a presença dele estar comigo se eu permanecer. Cuidado com os resultados de sair da presença de Deus. Cuidado. Cuidado com os resultados de sair da presença de Deus. Cuidado. Então escute o que Jesus está falando: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Segunda coisa aqui que eu quero pensar convosco, segundo princípio sobre a bênção de permanecer em Deus. Primeiro deles falamos, precisamos permanecer em Deus para termos a sua presença. E segunda coisa, precisamos permanecer em Deus para darmos frutos. Uau! Verso 4 ainda, olha só, continuidade. E é bem interessante entender que para que eu dê fruto, eu preciso da presença. Tá? Eu não vou dar fruto se eu estou sem presença. Se eu não tenho a presença, eu não estou na presença, eu não tenho a presença de Deus em minha vida. E o verso continua dizendo assim: como permanecer em mim, eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Gente, sabe, é tão claro para nós. E o princípio do fruto, o fruto é algo que tem que acontecer. O fruto não é uma opção. O fruto, na realidade, é uma ordenança, é uma ordem de Deus. Por quê? Porque se eu estou ligado à videira, e essa videira é a videira verdadeira, não é? Jesus se apresenta como a videira verdadeira, é uma videira que está boa, é uma videira que dá frutos. Então eu estou ligado à videira e agora eu preciso compreender que eu preciso dar frutos, até porque quem não dá fruto, nós vamos ver o resultado disso aí também, de quem não dá fruto. Então eu preciso frutificar, então eu preciso permanecer em Jesus para poder frutificar. Veja bem, versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, de novo: e eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós os ramos. Ele é a videira, eu sou o ramo. Quem permanece nele, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É interessante aqui falar que esse dá muito fruto. Ou seja, a medida da minha permanência é a medida do meu fruto. Se eu permanecer como o Senhor quer que eu permaneça, como será a medida do fruto? Muito. Mas o que eu preciso compreender é que eu preciso permanecer muito na presença de Deus, para que eu possa dar muito fruto. Versículo 8. O versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uau! Note aqui que o tom vai subindo. Note aqui que a responsabilidade aumenta. A responsabilidade aumenta, e aqui fala que é glorificado, que Deus, o Pai, é glorificado em que eu possa dar muito fruto. Quando eu dou muito fruto, eu glorifico a Deus. Então entenda, eu queria que nós pensássemos em 3 coisas aqui dentro desse versículo. O primeiro deles é exatamente que eu glorifico a Deus quando eu dou esse muito fruto. A segunda coisa é o entendimento que é o muito fruto. Mais uma vez, que o Senhor deseja que eu dê muito fruto. E a terceira coisa dentro desse versículo é que assim eu me tornarei discípulo de Jesus. Aqui o tom subiu. Aqui a coisa ficou mais forte. Ou seja, esse negócio de cristão que está por aí sem preocupação de dar frutos, está ganhando almas, de estar gerando vida de Deus em outros, e ele fala assim: isso aí não tenho que me preocupar, isso aí não é comigo. Não, eu tenho que me preocupar sim, eu preciso dar fruto, eu preciso frutificar. Aí a gente às vezes vem com as desculpas, né?
que querem nos tirar do propósito, a gente pega aqueles versículos simplesmente que nos dão alguma base para, evidente, às vezes não ter aquele resultado que gostaríamos, né? Às vezes a gente pega aqueles versículos assim que trazem para nós algum conforto, não é, de não estarmos dando fruto, mas deixa-me dizer algo, é preciso nós darmos frutos. E eu tenho entendimento, o entendimento que eu tenho, a forma global da palavra, é que eu tenho que dar fruto sim, a nível das minhas ações, a nível do que eu faço, das minhas atitudes, mas eu preciso dar fruto também de vidas que sejam geradas para a glória de Deus, vidas que venham conhecer Jesus. Por que Jesus veio ao mundo? Ele não veio ao mundo só para que o Elias pudesse melhorar suas atitudes. E agora o Elias pudesse ter frutos, não é? Por exemplo, de generosidade, frutos de bondade. Não, Jesus não veio apenas para isso. Ele não veio apenas para transformar o Elias em alguém que deixasse de ser selfish, né? Para poder ajudar outros. Não, ele não veio apenas para que me tirasse desse entendimento do eu buscar para mim e ser egoísta, não é? Não, Deus não veio apenas para me tirar do egoísmo e me fazer ser um altruísta, ser alguém que partilha, que doa, que abençoa. Deus não veio, o Senhor Jesus não veio só para isso. Ele veio para salvar. O que a Bíblia apresenta? O porquê de Jesus ter vindo ao mundo? Ele veio para salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso ter o entendimento que fruto tem a ver sim com conversão de vidas, com eu ser usado para glorificar a Deus, compartilhando a palavra. Não dá para eu fugir desse princípio. Tem pessoas que estão por aí, sabe, como cristãos, adorando, estão aí fazendo ações, estão muitas coisas, sim, mas não estão dando frutos. E aí eu pergunto, estamos glorificando ao Pai quando não estamos dando muito fruto? Somos genuínos discípulos de Jesus? Eu não creio, não. Porque o discípulo genuíno de Jesus, ele entende a missão. O discípulo genuíno de Jesus, ele entende que é impossível estar ligado à videira e não dar fruto. Porque o fruto tem a ver, acima de tudo, com ele. Eu sou apenas a sequência de Jesus. Eu estou ligado nele. E, logicamente, eu estar ligado nele faz com que eu faça o que é a videira, o que a videira tem que fazer, que é frutificar. Esse é o papel da videira. E eu sou um ramo. Então, na realidade, eu vou ser apenas um caminho para que a frutificação aconteça. O propósito de Deus, irmãos e irmãs, queridos que estão conosco nessa manhã, o propósito dele é que nós possamos dar muitos frutos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Presta atenção nisso, isso é muito importante. E assim vos tornareis meus discípulos. Uau! Eu me torno discípulo de Jesus quando eu frutifico. Versículo 16, a parte A do versículo 16 diz assim: não fostes vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Uau! Olha o propósito de Deus aqui. Mais uma vez, versículo 16, a parte A: não fostes vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E aí nós vamos para o terceiro princípio. Pois bem, estamos falando sobre a bênção de permanecer em Deus. Primeiro, nós pensamos que precisamos permanecer em Deus para termos a sua presença. Segundo lugar, precisamos permanecer em Deus para darmos frutos. Terceiro lugar, precisamos permanecer em Deus para termos respostas às nossas orações. Sabe, o tom vai subindo. Precisamos permanecer em Deus para termos respostas às orações? Sim. Olha só o versículo 7, depois a gente vai para o 16 que estávamos lendo agora, para a parte B. Mas primeiro o 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí sabe que aqui a gente tem que ter o entendimento do compromisso nosso, da permanência em Deus para termos a resposta da oração, a permanência em Jesus para termos a resposta da oração. Existem pessoas que pensam que é a oração dos outros que vai ter o resultado acima de tudo. E eu entendo que, na realidade, não é nem a minha oração que vai ter o resultado. Primeiro, é a minha permanência que vai gerar com que a minha oração, ela tenha, na realidade, ela possa ter as condições de serem respondidas. É a permanência em Deus, segundo, a permanência em Jesus, é o que próprio Jesus fala aqui para nós. E a gente tem que entender isso, que a palavra é clara, que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui, para mim, quebra um paradigma daquilo que aquela pessoa, aquele, não é? A gente tem até aqueles que dizem, nós vamos fazer a oração forte, não é? Venha para cá, nós vamos ter essa oração forte. Eu, sinceramente, eu tenho tantas ressalvas sobre essas coisas. Eu tenho tantas ressalvas de pessoas que, querem confundir alguns princípios e querem, às vezes, até tomar para si o que, na realidade, é a responsabilidade pessoal. Ou gente que deixa de querer ter a responsabilidade pessoal, até mesmo porque são mal ensinados, muitas vezes. Mas o que a palavra me leva ao entendimento é que a responsabilidade é pessoal. Eu não tenho que ficar à espera, na verdade, de outros. Aí, claro, a Bíblia fala que precisamos orar uns pelos outros. Sim, claro, nós precisamos orar uns pelos outros, mas eu quero que você pensasse o seguinte: o que adianta o pastor estar orando por você se você não permanece na palavra e você não tem, na realidade, as condições para que as orações sejam respondidas? Pode o mundo inteiro estar orando, sabe? Se não houver também uma posição, claro, de quem tem entendimento, de quem conhece. É claro que nós oramos e clamamos, não é? E estamos aí clamando. Tem tanta gente que está na ignorância e precisa da nossa oração. Mas, gente, eu estou falando aqui principalmente aqui para crentes, viu? Estou falando para cristãos. Cristãos que ficam esperando a oração de outros. Cristãos que acham que aquele pastor, que aquela pessoa, que a gente precisa que venha aqui alguém especial, tem que vir alguém especial aqui. Não, o que eu tenho de presença especial, eu já falei na primeira parte, a presença que traz plenitude, é a presença de Jesus. Irmão, irmã, sabe o que precisa aí na sua casa? A presença de Jesus. Sabe o que você precisa para colher os resultados, os milagres? Na vida, na sua vida, na vida de sua família, a permanência em Jesus, a permanência na palavra, a permanência em buscar em Jesus e na sua palavra é a permanência. Irmãos, que essa palavra abra os nossos olhos, que essa palavra abra os nossos entendimentos daquilo que quer nos desviar do propósito, porque tem muita gente perdendo tempo na caminhada cristã, tem muita gente que deixa de receber as bênçãos que Deus tem, porque fica à espera de um trabalho especial. Sabe, nós temos isso como meta na nossa igreja, nós procuramos ter um trabalho especial quando as fronteiras estão abertas. Geralmente tem um trabalho especial por mês, nós temos isso como meta, ou de 2 em 2 meses, porque é bênção nós recebemos outros. Claro, eu sou abençoado com os depósitos, presbítero Felipe, que Deus coloca na vida de outros. E é tão bom quando vem aqui alguém ministrar, porque é diferente o depósito que Deus tem derramado sobre a minha vida, o depósito que Ele tem derramado sobre você. É diferente o que Deus coloca na vida do pastor Fábio, o que Deus coloca na minha vida, é diferente os depósitos que Deus coloca na vida do pastor Avando. Cada um recebe esses depósitos de Deus, e é tão gostoso nós sermos esse corpo
que podemos ser abençoados. Mas sabe, para mim, quando falamos de um trabalho especial, nós não pensamos, não é aquela visão assim de que vai vir alguém que vai revolucionar. Não, nada disso. Na verdade, vai vir alguém que vai nos abençoar com aquilo que Ele tem como depósito de Deus na sua vida. Ele vai acrescentar na nossa vida algo que vai nos alegrar. Vai alegrar o corpo de Cristo. Ele vai trazer novas experiências que Ele está vivendo em outros lugares. É essa a visão. Nós não recebemos ninguém aqui na nossa igreja pensando assim, agora virá alguém que vai mudar a história de Jersey. Ô irmãos, quem muda a história de Jersey já está aqui. Jesus. O que nós precisamos é de permanecer mais. Deixa-me dizer algo, missão cristã portuguesa em Jersey, nos enchamos da presença de Jesus, é isso que nós precisamos, é isso que eu preciso, é isso que você precisa, é nos encher da presença de Jesus, aleluia, para que essa ilha comece a ver mais milagres acontecerem, para que as nossas respostas sejam vindas do alto, é a permanência, é a palavra, para que aí então a gente possa orar e as respostas terem respostas às nossas orações, aleluia. Oh meu Deus, irmãos, olha para a palavra em nome de Jesus, olha para a palavra, não fosses vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Deixa eu finalizar essa terceira parte, João capítulo 8, verso 36, João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, aleluia, verdadeiramente sereis livres. Gente, tem pessoas que estão correndo atrás do vento. Sim, tem pessoas que vêm, gente que tem habilidades, dons e tal, e acham ali a minha chance, a minha oportunidade. Irmãos, eu preciso correr atrás de Jesus. A bênção que eu preciso para minha casa é permanecer buscando Jesus. A bênção que eu preciso para os meus filhos. A bênção que eu preciso para o meu relacionamento conjugal. Oh, irmãos, a permanência nele. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu dizer para você que está aí tendo dificuldade com seus vícios, você que não está conseguindo derrotar os vícios que tem atormentado você. Você sabe que tem gente, por exemplo, que não é dizimista, é cristão. Pelo menos se fala, ele é cristão, ele não é dizimista, mas ele joga jogos de azar. Certo? Ele não é dizimista, mas ele está desperdiçando dinheiro. Por exemplo, no tabaco. Olha, por exemplo, quanto custa uma carteira de tabaco, não é? Ou cigarro, conforme em cada lugar aí se fala. Tem pessoas que o diabo está tirando, através do vício, as suas bênçãos. E tem gente que não tem a visão de que ele precisa permanecer em Jesus para ele ter a libertação dessas coisas, dessas amarras, são amarras. Agora eu pergunto, quem vai ter plenitude de vida quando ele não cumpre princípio, o que é para cumprir e faz o que não é para fazer? Sabe, há muita gente que está lutando e não tem as suas respostas. Talvez está lutando errado. Eu falo isso com temor. Eu falo isso com respeito a cada um na sua luta. Eu sei que há muitas pessoas que estão aí com suas dificuldades, porque ela não consegue, ela quer, mas ela não consegue. Então deixa eu te dar um conselho. Vá para a presença de Jesus. Deixa eu te dar um conselho. Não fique esperando vir aqui alguém. Não fique esperando a igreja reabrir para você receber uma imposição de mãos. Para ter aquele pastor, aquela pastora especial. Aquele que tem aquele dom. Não, a presença de Jesus está aí na sua casa agora, onde você está. A presença de Jesus está aí. Então você que está lutando contra os seus vícios, olha para a palavra, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí vamos para a palavra dele e vemos ele falando, se permanecerdes em mim, o verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, eu quero trazer com muita consciência essa palavra. Eu preciso da presença de Jesus para que a minha vida ela tenha sentido e eu tenha respostas às minhas orações e eu seja verdadeiramente livre. Eu não sei qual o seu problema, a sua dificuldade.
Há pessoas que estão lutando com vícios da mentira, vícios da pornografia. Há pessoas que estão lutando contra o vício do adultério. Há pessoas que estão lutando contra o vício das drogas, do álcool, do tabaco. Há pessoas que estão lutando contra o vício do roubo. Sim, o vício da ilegalidade, de querer trapacear, é um vício, coisas que o diabo traz para as pessoas que querem tirar proveito nas situações. Isso não é de Deus, sabe? Isso é um vício, a pessoa traz do mundo isso, e aí ele não entende que ele está, às vezes, seguindo, ou procurando seguir Jesus, mas está cheio de vícios lá do mundo. Está faltando algo: permanecer, buscar realmente a presença, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É permanecer nele, porque se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Seja abençoado. E eu quero ir para o quarto e último princípio. Precisamos permanecer em Jesus para termos a coroa da vida. Eu vou ser muito breve nesse quarto ponto para ir para a conclusão. Nesse quarto ponto, eu quero só, assim, rapidamente entender com você, só pensar que eu preciso permanecer em Jesus para que eu tenha a vida eterna, tá? Porque o propósito nosso é a salvação eterna. Deixa eu te dizer, o que vai valer a pena você viver na igreja, frequentando a igreja esse tempo todo, quando Jesus voltar e você não ir para o céu? Não, então não vai valer a pena, né? Então vai valer a pena você ir para o céu. Vai valer a pena eu ir para o céu. De que adianta eu ficar aqui pregando, tá? Eu ficar me esforçando, fazendo essas viagens missionárias, e Jesus volta e eu não subo? Não vai valer a pena. Agora vai valer a pena, sim, eu me esforçar, e eu quero me esforçar mais, mas quando Jesus voltar e Ele vier buscar a sua igreja, eu vou subir junto, eu vou para a eternidade. Deixa eu ler esses dois versículos. Tiago 1:12. E depois vamos ver Apocalipse 2:10. Tiago 1:12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, permanência, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos ler de novo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Pensa nisso. Bem-aventurada a pessoa, aqui no sentido genérico, bem-aventurada aquela pessoa que persevera, que suporta, que permanece. Sabe que a provação vem, mas ela permanece. A prova vem, mas ela permanece. A coisa tá difícil, mas ela permanece. A coisa complicou, mas ela permanece. Ela está permanecendo, não importa a prova, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu às que o amam. Vamos para Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10 diz assim para nós: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Eu quero ficar com esse último pensamento. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A bênção da permanência. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deixa eu lembrar você que para que a gente receba a coroa da vida, a vida eterna em Cristo Jesus, eu preciso ser fiel até quando? Até a morte. Ou seja, eu preciso permanecer até o fim. Concluindo esta mensagem, eu disse que seria rápido no quarto ponto e creio que fui. Primeiro lugar, ou o tema que estamos pensando, a bênção de permanecer em Jesus. Primeiro lugar, precisamos permanecer em Jesus para termos a sua presença, que é a melhor coisa que pode acontecer na vida. Segunda coisa, precisamos permanecer em Jesus para darmos frutos. Terceira coisa, terceiro princípio, precisamos permanecer em Jesus para termos respostas às nossas orações. Em quarto e último lugar, pensamos que precisamos permanecer em Jesus para termos a coroa da vida. E eu quero ler alguns versículos na nossa conclusão. Primeiro deles, quero ler o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta.
e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nessa conclusão, eu quero primeiramente pensar com você sobre a realidade de que ou eu permaneço no Senhor, e como eu vi o quarto princípio aqui, eu vou ter a coroa da vida, ou então, se eu não permanecer, infelizmente o meu caminho é esse caminho que o verso 6 fala, de ser lançado no fogo e queimar. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A Bíblia nos fala que só existem dois caminhos, o céu ou o inferno. Há muita gente que desdenha da palavra de Deus. Há muita gente que está perdendo o seu tempo no pecado. Há muita gente que está perdendo o seu tempo achando, ou então às vezes ele até quer Deus, mas ele fala assim, ele quer ter Jesus, mas ele fala assim, eu sou muito novo para isso. Isso é coisa para velho. Que engano. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ainda quando criança aceitar Jesus. Tomar minha decisão pelo Senhor e começar a ter minha experiência com Deus quando criança. Primeira coisa. Eu nasci num lar cristão, mas eu entendi que eu precisava tomar minha decisão e tomei. Eu me decidi logo pelo Senhor e o Senhor foi sinalizando para mim, falando sobre ministério. Então, eu fui para o seminário ainda com meus 16 para 17 anos. Antes de completar 17 anos, já estava cursando o seminário. E de lá, a minha vida continuou. 4 anos no seminário. Depois sou enviado para Portugal. De Portugal para Jersey. Aqui estamos. E já lá se vão, portanto, nessa caminhada aí, desde o ano de 94, desde janeiro de 94, já faz algum tempinho, nessa caminhada que eu me entreguei ao Senhor. Eu olho para trás, eu canto essa canção que cantamos, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E é isso que eu olho para a minha vida e eu vejo. Fidelidade de Deus. Eu olho para trás e vejo como foi bom eu ter me entregue ao propósito de Deus. Eu quero te convidar hoje, você que está me ouvindo, que ainda não recebeu Jesus ou que está titubeando na fé, ou seja, mais ou menos na fé, eu quero te convidar hoje a uma entrega real a Jesus. Eu quero te entregar hoje uma tomada de posição. Eu quero convidar você hoje a despertar do sono espiritual. Você que não está buscando a plenitude de Deus, a presença de Deus, você que não está dando fruto, você que não está tendo resposta às orações, você que está por aí perdido, eu vou dizer para você, se essas coisas não estão acontecendo, você está perdido espiritualmente. Mas eu quero convidar você hoje a voltar-se para o Senhor e a lutar para permanecer em Deus. Então entenda que só há dois caminhos, o céu ou o inferno. Ou você permanece no Senhor, ou você será lançado fora. Porque no céu só vai poder entrar os que permanecem. Mas eu quero ainda ler 2 versículos. Aqui dentro ainda de João 15. E aqui a Bíblia fala assim no versículo 5, a parte B: porque sem mim nada podeis fazer. Uau! Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. A diferença de permanecer em Deus é que eu estou caminhando para o céu. Eu não estou indo para o inferno. A condenação do inferno não é para mim. E eu entendo da minha dependência de Jesus. Obrigado, Jesus. E é tão bom saber que sem Ele nós nada podemos fazer. Eu queria que você olhasse para a palavra de Deus nessa manhã. Escutasse Jesus falando para você. Escutasse Jesus falando o seu nome. Joshua, sem mim nada podes fazer. Escute o Senhor falando para você agora. Elias, sem a minha presença você não pode fazer nada.
Versículo 11 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo seja completo, ou o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Quando escutamos as palavras de Jesus, eu queria que você entendesse algo. O propósito do Senhor é que o gozo esteja em minha vida, o gozo dele esteja em mim e o meu gozo seja completo. Na realidade, o propósito, Felipe, que o Senhor quer que você permaneça nele é para que você tenha o gozo. Isso é tão precioso, sabe? A gente pode, né, ter essa alegria, ter o gozo. O que o Senhor é em mim não tem explicação. O que o Senhor faz em mim não tem explicação. Mas eu quero ler ainda um versículo, Marcos 8:35, e nós vamos seguir. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8:35. Uau! Olhe para esse versículo, por favor. Escute, eu vou ler novamente. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Uau! Qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Você que está procurando as coisas desse mundo, você vai perder a sua vida. Mas olhe para a palavra, olhe para o Evangelho. Grife esse texto aí na sua Bíblia, Marcos 8:35, anote ele, deixe ele aí à sua vista. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aleluia. Tudo pode mudar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer pela tua palavra nessa manhã. Obrigado pela tua palavra, Pai, que vivifica as nossas vidas. E, Pai, eu quero permanecer no Senhor. Pai, eu não quero perder nenhum dia da minha vida. Eu não quero perder, Pai. Eu sei que às vezes nós somos tentados, assim como Adão e Eva, a saírem da presença. Por causa das mentiras, por causa das ofertas, por causa daquilo que parece ser o caminho mais fácil. Mas Deus, a realidade é que o Senhor nos chamou não para o caminho fácil. O Senhor nos chamou para o caminho eterno. O Senhor nos chamou para o caminho do resultado. Não o resultado terreno, o resultado eterno. O Senhor nos chamou para aquilo que tem um preço, mas que o resultado é eterno. Então, Senhor, eu quero orar por esse irmão, essa irmã que está fraco na fé, que está talvez um pouco, ó Deus, até mesmo desviado dos teus propósitos. Eu oro para que hoje ele se levante e ele possa caminhar agora com uma outra atitude, uma atitude de permanência. Eu oro para que nós possamos colocar em prática esta palavra que recebemos e nós possamos permanecer na presença do Senhor. Nós possamos, ó Deus, permanecer dando frutos, permanecer para que nós possamos dar frutos, nós possamos permanecer para que possamos ter as respostas às nossas orações e que possamos permanecer para recebermos a coroa da vida. Obrigado, Senhor. E eu oro por vidas que talvez ainda não entregaram o seu coração ao Senhor, que hoje mesmo esse coração possa dizer: Jesus, eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. Eu oro por isto, em nome de Jesus. Amém.